Meus irmãos, bom dia. Eu tenho uma mensagem para vocês nessa manhã, mas não tem um sermão. Eu não sei. E o príncipe senta logo na minha frente aqui, eu estou perdido. Mas essa semana eu fiquei meditando sobre o que significa participar da obra de Deus. Eu vejo muito crente feliz, orgulhoso, porque trabalha na Microsoft, trabalha nas grandes empresas. E parece que ele não entendeu ainda que a obra de Deus é o maior empreendimento da história. Diz amém aí. E eu vou mostrar para vocês. E eu fiquei com um adjetivo grande na cabeça. E fui ler na Bíblia, fui procurando saber onde estava grande. E eu quero falar sobre o privilégio de nós participarmos desse projeto de Deus. E um dos atributos de Deus qual é? A grandeza. Ninguém é maior do que Ele. E eu e você, nós estamos tendo o privilégio de participar, a nossa geração, desse grande projeto. Vamos lá. Está meio troncho o sermão, mas vai sair. Vamos ler 1 Crônicas 29, apenas o versículo 1. Vamos ler juntos, bem forte, o que diz? Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Nós estamos fazendo uma grande obra, ou participando dessa grande obra, por causa do seu propósito. Davi dá para nós aqui essa ideia. Essa obra é grande, não é porque vai se chamar Templo de Salomão. Essa obra é grande porque ela é para Deus. É para Deus. Então preste atenção, eu e você temos que ter consciência de que a obra que nós estamos fazendo é para Deus. É a obra de Deus. E é muito interessante isso. Porque Davi nos dá um princípio também aqui. É que essa obra de Deus, ela é grande, mas ela é feita por pessoas pequenas. Eu fico com pena de Davi. Falei, Davi teve umas coisinhas erradas na vida dele, mas ele poderia construir o templo. Deus se revelou a ele. Mas veja que coisa linda. Davi diz assim: meu filho, o único a quem Deus o quê? Escolheu. Não fui eu que escolhi, foi Deus que escolheu. A obra é dele, ele escolhe. Mas Davi é de humildade. Irmãos, e aqui eu acho isso aqui maravilhoso. Davi fez as plantas, Davi organizou o culto, montou as equipes,
arrumou o dinheiro. Ele mesmo, não iria desfrutar do templo. O templo ficou conhecido não como o templo de Davi, mas como o templo de Salomão, historicamente falando. Nós estamos trabalhando aqui em Pinheiros, fazendo a obra missionária, e tem coisas que Deus vai fazer que eu não vou ver, nem você. Deus já está fazendo coisas no mundo, através dos missionários sustentados por essa igreja, que nem eu, nem você temos a dimensão do que está acontecendo. Então presta atenção. Nós temos que entender que a obra que nós estamos fazendo é para Deus, é a obra de Deus. E se eu e você fomos escolhidos, louvado seja Deus por isso. É um privilégio. Então não faça a obra de Deus relaxadamente, preguiçosamente. Não chega aqui arrastado como se você participar de um ministério da igreja. Preste atenção, nós estamos aqui no Alto de Pinheiros, nesse ambiente maravilhoso. Mas tem irmãos nossos agora que estão na periferia, numa palafita, cultuando a Deus, e a obra é grande do mesmo jeito. É a obra de Deus. Então a obra é grande por causa do seu propósito, né? Segundo, a sua obra é grande por causa da sua natureza. Veja lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Gênesis 12, 1. O que diz aí? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, de ti, versículo 2, farei o que? Farei de ti uma grande. Historicamente, de Abraão veio a nação de Israel. Aqui é o começo da nação de Israel. Mas a aliança aqui é a aliança da graça de Deus. Deus vai fazer uma grande nação espiritual, reunindo gente de todas as tribos, línguas e nações. Não é uma nação física, não é um estado, é um povo. Você já pensou nisso? Que nós estamos num projeto, Deus nos escolheu e nos colocou num projeto grande. E o propósito desse trabalho, é para Deus, e ele tem uma natureza espiritual. Jesus diz para Pilatos: Pilatos, o meu reino não é deste mundo. E aí você vai lá para Apocalipse capítulo 5, quando você tem lá aquele momento de adoração a Jesus, o Cordeiro que foi morto. E aí você vê a beleza, porque ele comprou gente de toda tribo, língua e nação. E como é que ele comprou gente de toda língua e nação? Usando nós, cada um de nós. Ele compra, mas a gente proclama essa redenção. E a Bíblia vai dizer que esse evangelho que nós pregamos, ele é
a boa nova de grande alegria. A Bíblia fala que esse evangelho, ele se fundamenta no grande amor de Deus. A Bíblia fala que a salvação é grande, que a graça é grande. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus está fazendo essa obra. A sua extensão, ela é grande no seu propósito, grande na sua natureza, grande na sua extensão. Ela começa em Gênesis e vai terminar em Apocalipse. Nenhum empreendimento histórico no mundo tem essa extensão, porque a história é o palco desse projeto de Deus. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Se você observar bem Gênesis 1 a 3, você tem a obra da criação e da queda. Mas depois, até a volta de Cristo, o que se desenvolve na história é a história da redenção. E morre crente, nasce crente, morre crente, nasce crente. E a obra de Deus o quê? Continua. E ela vai ser concretizada. A igreja de Pinheiro vai fazer 120 anos. Mas o que é 120 anos num percurso de 6 mil, 7, 8 mil anos da existência do mundo? E eu quero dar uma notícia boa para você também. É que todas as instituições humanas, elas cessarão, todos os impérios, todas as empresas. Mas a igreja de Deus o quê? Continua. Ela não é histórica, ela é supra-histórica. Você está pensando, Deus escolheu você para fazer parte dessa história? E você fica aí achando que Deus não ama você porque você tem enxaqueca? Teve uma crise de apendicite? Você já imaginou a honra, o privilégio que eu e você, nós temos? Essa obra é grande por causa do seu propósito, por causa da sua extensão. É grande por causa da sua participação. Ninguém faz uma grande obra sozinho. Se você está fazendo sozinho, você não está fazendo o quê? Uma grande obra. Abra sua Bíblia lá, em Neemias, capítulo 6. Neemias, capítulo 6, versículo 3. Neemias 6, 3. Vamos ler juntos? Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Veja Neemias, olha a visão que ele tem. Eu estou fazendo o quê? Uma grande. Os engenheiros aqui presentes sabem que muro não é uma grande obra, a não ser a muralha da China, mas muro. Mas só que ele não estava fazendo muro simplesmente. Era uma reconstrução o quê? Espiritual da nação. Preste atenção. Grande obra para Deus não é eu estar pregando aqui. Quem está tocando, quem comprou essas flores para estar aqui, está fazendo o quê? Uma grande obra. E eu acho interessante, porque sempre o diabo quer convencer você que a obra que você está fazendo é insignificante.
Tem uns até que dizem assim: eu já trabalhei muito para Deus, vou dar chance para os novos. Já viu isso, pastor? Dá chance, oportunidade. Meu irmão, não tem aposentadoria no reino de Deus. E eu não quero dar uma notícia ruim para você, porque tem aposentado aqui que está achando que vai entrar no céu. Lá na parábola dos talentos, ele diz: fosse fiel no pouco, sobre o muito o quê? Mas aquilo é sermão escatológico, não é para botar aqui na terra, deve ser serviço no céu. Há uma coisa que nós muitas vezes queremos criar graus de importância dentro da igreja. E, meu irmão, todo trabalho para Deus é importante, porque nós estamos fazendo o envolvimento. Eu tive aqui foi na quinta-feira à noite, e eu vi um monte de homem, inclusive, uns até meio, eu não quis falar nada, acima da idade, falei: vai travar a coluna, vai. Ei, seu Márcio estava aí. Mas descarregar um caminhão, estacionar veículos, tudo isso está sendo feito para Deus, e nós estamos fazendo o quê? Uma grande obra. Veja, lá em Neemias, capítulo 6, o versículo 4. O diabo quer que você pare de fazer a obra. Preste atenção, vou repetir. O diabo quer cessar a obra. Ele não quer, ele sabe que as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja. A obra de Deus é feita em meio à oposição, e a oposição quer parar a obra. Veja, versículo 4, o que diz? 4 vezes me enviaram, eu porém, eu gosto demais disso aqui. Não vou para a igreja hoje não. Mas você é o pastor, Arival, tem que pregar. Mas não aguento mais, 30 anos na mesma igreja. Tem hora que dá vontade, tem não? Quem aqui já acordou no domingo e sofreu uma dominguite? É uma inflamação que dá no crente. Eu não vou hoje para a igreja, não estou com vontade. E agora tem online, né? Está deitado na cama aí, em berço esplêndido, né? Faz pelo menos uma oferta. Mas vir para a igreja. O pastor Hernando é viciado em igreja. Ele ia pregar 9h30, já está aqui às 8. Porque, irmãos, no trabalho do meu rei, eu sou feliz. Alegrei-me quando nós temos que fazer a obra de Deus com alegria, com satisfação, com prazer, entendendo que nós estamos participando do maior projeto que existe. O maior empreendimento da história. Também porque não faltam os recursos. Essa obra não quebra. Essa obra não tem insolvência. Essa obra não pede concordata. Essa obra, ela é feita com os recursos de Deus. Quem é pai crente aqui, já sabe, quando seu filho era pequeno, eu para ensinar o menino a ser dizimista, né?
ofertante generoso. Desculpa que eu tomo posse da sua palavra. Você lembra que a gente dava um dinheiro para o filho? E na hora que ia passar o saquinho, ele depositava. O filho estava pensando que era ele que estava depositando. Mas ele estava depositando o dinheiro de quem? Do pai. Veja o que Davi diz aqui. 1 Crônicas 29. Na oração que ele fez. Versículo 14, ele diz: porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos o quê? Tu damos. A obra é grande, porque ela é feita com os recursos de Deus. Tem uns crentes bem bobos, porque dizem: não, olha, eu estou dando uma boa contribuição para a igreja. Tem até disputa, né? Para ver quem é que dá mais. Lá em Olinda, eu tinha um crente lá que a gente lançava a campanha. E ele me perguntava: pastor, quanto é que está a campanha? Quando tiver, aí só me diga que eu completo. Eu falei: não, meu irmão, não é assim não. É primícia, dá logo. Porque tem gente que quer aparecer dando oferta, né? E tem gente que acha que o que ele tem é dele. E presbítero e conselho tem que tomar cuidado para não achar que o orçamento da igreja é do conselho. Porque é o seguinte: quando Deus Ele nos dá a obra para fazer, Ele diz assim: minha é a prata e meu é o ouro. Eu me chamo Yahvé Jiré, o Deus da provisão. Irmãos, nunca faltou e nunca faltará recursos para que essa grande obra seja concretizada. Mas tem outras coisas aqui que eu já perdi. É grande o seu propósito, sua natureza, sua extensão, no seu envolvimento. Sexto lugar, nos seus resultados. É grande nos seus resultados. Jesus, Ele viu o penoso trabalho da sua alma e ficou o quê? Satisfeito. Ele suportou tamanha oposição dos homens, pela alegria que lhe estava o quê? Proposta. Preste atenção. Todo empreendimento empresarial na história, ela tem um risco de não dar certo. Vou repetir. Todo empreendimento humano na história tem um risco de não dar. Mas o reino de Deus, a obra que nós estamos participando, não tem como não dar certo. Ela já está concretizada. Ela já está realizada. Eu e você já estamos comprados definitivamente pelo nosso Redentor. Não vai ficar nenhuma ovelha de Cristo fora do céu. Nenhuma. Porque a obra dele é completa, é perfeita. Sétimo lugar. O maior empreendimento da história. É grande também na sua recompensa. Quem é o falso aqui que diz que não gosta de recompensa? Todo mundo trabalha pensando na recompensa, é ou não é?
Na igreja, as recompensas são eternas. Jesus vai dizer lá em Mateus 5,12. Mateus 5,12, lê lá para você ver. Mateus 5,12. Vamos ler juntos? Bem forte? Regozijai-vos e exultai, porque é grande, pois assim perseguiram os profetas que viveram. Então preste atenção. O negócio foi difícil durante a história, mas o galardão é grande e ele está onde? Nos céus. É grande. Eu estava essa semana meditando, escrevendo Mães da Aliança de 2026. E eu fiquei invocado com a palavra vencedor em Apocalipse. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. E como eu sou palmeirense, estou acostumado a vencer. É vitória atrás de vitória. Falei, Senhor. E eu comecei a me deleitar. Lá nas 7 cartas, sempre termina com a recompensa. Veja o que está lá em Apocalipse 3:21. Apocalipse 3:21. O que é que diz? Ao vencedor dar-lhe-ei Você imaginou um negócio desse? Ao vencedor. E quem é que é vencedor? Aquele que nasceu de novo, aquele que está em Cristo. Somos mais que. E Deus vai. Essa é só uma. Depois você lê lá nas 7 cartas, sempre tem uma recompensazinha lá no final. E eu fico imaginando essa aqui, sentar, participar do reinado soberano de Deus. Isso é melhor do que a aposentadoria, não é? Porque você pode ter uma boa aposentadoria, mas você está decrépito. O plano de saúde aumentou. É remédio para caramba. Gasta tudo. Sem contar os empréstimos para os filhos, para os netos, para os cunhados. Quando sabe que você tem uma aposentadoria muito boazinha assim e tal. Agora lá no céu, nós vamos ser recompensados. Eu quero fazer 2 aplicações práticas. 2 apenas. A primeira delas está lá em Marcos, capítulo 10. E eu queria destacar, há muitas coisas interessantes para destacar, mas a obra é grande. A obra é grande. Mas ela é feita por gente pequena. A obra é grande, mas ela é feita por gente pequena. Jesus vai dizer lá em Marcos, capítulo 39, diante, tornou-lhe Jesus, bebereis o cálice que eu bebo, recebereis o batismo que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita, à minha esquerda, não me compete o quê? Conceder. Então, a tia de Jesus já queria comprar 2 ministérios, Casa Civil e Ministério da Fazenda, uma à direita, outra à esquerda. O cara está trabalhando aqui e já está pensando o quê? Nos benefícios. Tem gente assim na igreja ou não? A gente estava falando que tem pastor e presbítero que só quer cargo na igreja. Quer o cargo. Quer aparecer. Havia uma disputa lá para ver quem que era o maior.
Jesus diz o verso 43. Vamos ler juntos? 43 e 44. Mas entre vós, pelo contrário, e quem quiser ser o primeiro entre vós, amém. Porque a grande obra de Deus é feita por servos. Alguns até querem o primeiro lugar. Jesus disse: você quer se destacar? Então sirva mais. Então a obra é grande, mas os trabalhadores são pequenos e poucos. Faltou esse versículo, né? Jesus diz: a seara é grande. Então, meu irmão, a obra é grande, mas Deus usa pessoas pequenas. Então, murcha a sua bola. Seja servo. Seja servo. Davi fez isso, ele fala isso. Quem somos nós, Senhor? Quem sou eu? Segunda aplicação está em 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, 58. Vamos lá? Vamos ficar de pé para a gente ler esse versículo assim, com o diafragma solto, que é para sair forte. Depois de dar uma aula sobre ressurreição, Paulo conclui, né? Conclui. O que ele conclui dizendo? Você vai morrer mesmo, você já está com o corpo garantido no céu, você já tem vitória em Cristo. Agora o que você vai fazer? Vai aposentar? Hein? Não, sou desigrejado. Oh, coisa linda. O que você vai fazer da vida? O que Paulo, depois de dar uma aula da doutrina da ressurreição, o que Paulo conclui? Vamos lá? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Então vamos trabalhar. Você é servo, você é trabalhador. E vamos trabalhar até morrer. Vamos morrer trabalhando para o Senhor. Amém? Vocês entenderam a mensagem ou não? Está meio desconexa, mas o pastor vai caprichar depois aí. Você sabe, e eu sei, que esta obra não sou eu que faço, nem é você. É Deus que trabalha através de nós. Eu me coloco e Ele usa. Ele usou Davi até aquele momento. Agora Ele vai usar Salomão. E o templo vai ficar conhecido como o Templo de Salomão. Tem até um aqui em São Paulo. Mas a gente sabe que o templo é de Deus. O templo é o povo. E uma notícia boa que Apocalipse lá, que quando João ele entra no céu, ele não viu o templo, porque o templo somos nós. Essa obra que Deus está fazendo. Cada um de vocês aqui é um fragmento dessa grande obra que Deus está fazendo. Pai querido, dá-nos consciência da missão que estamos envolvidos. Essa obra é grandiosa, porque o Senhor é grandioso. Essa obra é grande porque ela foi planejada na eternidade. Essa obra é grande porque é o Senhor que faz, é o Senhor que realiza. Que nós possamos nos sentir privilegiados,
responsáveis, comprometidos com essa obra tão grande, Senhor. Tira de nós toda a vaidade, toda a soberba, e que juntos, com humildade, de mãos dadas, um só coração, um só sentimento, nós possamos trabalhar para o Senhor. Anima-nos, consola-nos, encoraja-nos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.